Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre Docker. O Docker é um programa que nos permite trabalhar com containers. Para simplificar, podemos ver o Docker como se fosse uma solução de virtualização, como VirtualBox ou VMware, por exemplo, com a vantagem de apresentar um menor overhead. A instalação do Docker no Linux é simples e está muito bem documentada na página do Docker. No Windows, a instalação também é bem tranquila, mas caso deseje utilizar o Docker no Windows com WSL, tem 2 pontos de atenção durante a instalação. Eu já gravei um vídeo e vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo e também para a documentação da instalação do Docker. Se tiver qualquer dificuldade na instalação, por favor deixe nos comentários. Como é tradição na computação, vamos começar a utilizar o Docker fazendo o clássico Olá Mundo. Para executar, vamos no terminal, digita Docker, Run, seguido do nome da imagem, no caso, Hello World, ou Olá Mundo em inglês. Enter, ele vai fazer download da imagem, e em seguida ele executa a imagem. Essa imagem apenas apresenta as informações na tela. Executamos o container Olá Mundo sem suporte à interação. Embora isso possa ser útil em muitos casos, existem muitos outros que queremos ter interação com o container. Para esse caso, a gente vai utilizar a flag "-it" na hora que for executar o container. Para testarmos um container interativo, vamos utilizar o Ubuntu. Então a gente digita docker run -it ubuntu. Ele vai entrar no container do Ubuntu. Perceba que a gente consegue dar ls ou mesmo olhar a versão, por exemplo, dando um cat no arquivo release no /etc. Veja que a gente está usando aqui o container Ubuntu na versão 18.04. Para sair, exit. Podemos rodar também outro container, como por exemplo o Fedora, docker run -it Fedora. Nesse caso, a gente também tem interação, consegue dar ls ou mesmo verificar a versão, dando cat no mesmo arquivo. Nesse momento, você pode estar se perguntando, como saber quais imagens estão disponíveis para utilizar no Docker? Na verdade, a gente pode criar nossas imagens personalizadas, ou mesmo utilizar uma imagem que a comunidade tenha criado. Existem diversas imagens criadas. Em geral, elas são compartilhadas na própria página do Docker. E a gente pode fazer a busca utilizando o próprio site, ou mesmo utilizando o comando docker search. Então, para fazer a busca, nós vamos no terminal e usamos a ferramenta docker search. Digita docker search e um pedaço do nome de uma imagem, para a gente ver se ela existe. No caso, docker search docker Super Mario. Repare que ele trouxe algumas imagens possíveis, provavelmente todas de Super Mario, e aí a gente pode ver, para selecionar qual utilizar, um critério que a gente pode usar é o número de estrelas. Então a primeira tem 21 estrelas, então deve ser a que o pessoal tem gostado mais. Uma outra possibilidade de fazer a busca é utilizando o próprio site do Docker. Nele temos um campo onde a gente pode fazer a busca pelo nome de uma imagem qualquer, por exemplo, docker-super Mario. Repara que ele trouxe exatamente os mesmos resultados que a gente tinha visto antes no terminal, incluindo a classificação de estrelas. A gente pode entrar aqui, por exemplo, nesse que selecionamos, o primeiro. E pelo site é muito bacana que ele vai ter sempre uma documentação explicando como rodar ou o que exatamente o container faz. Existem casos onde a gente não vai querer rodar o Docker de modo interativo, como foi o caso do Ubuntu, e nem que ele fique preso com o terminal, como foi o caso do Hello World. A gente vai querer que ele roda de forma desatachada do terminal, roda em background, como um serviço. Nesse caso a gente vai usar a flag -d. Tá? Vamos usar como exemplo a imagem do Super Mario. Nesse caso a gente vai rodar docker run -d -p 80 2.8080. Não se preocupe com isso agora, é questão de porta, a gente vai ver mais pra frente, tá? E na sequência a gente informa o nome da imagem, que no caso é a imagem do Super Mario. Então para rodar a gente digita o comando, repara que ele dá um hash de execução, e já libera o terminal. Isso significa que o nosso Docker já rodou, já está em background rodando. Então agora se abrirmos o navegador, visitar o URL localhost, a gente vai conseguir ver o Super Mario rodando, que está sendo servido a partir do nosso container.
Como podemos rodar diversos containers na nossa máquina, e esses podem estar rodando em background, é importante que a gente saiba gerenciar, identificar quais containers estão rodando, como parar eles ou como iniciar novamente caso necessário. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando docker ps, docker ps-a, docker stop, docker start e docker start-ai. Vamos lá. Para visualizar os containers que estão em execução, a gente utiliza então o comando docker ps. Esse comando vai listar todos os containers que estão atualmente em execução. No nosso caso aqui é apenas o Mario. Se eu colocar o parâmetro "-a", eu vou exibir todos os containers, não só os que estão em execução. Nesse momento a gente pode ver que além do Mario, a gente vê o Ubuntu e o Fedora. E percebe que o status do Ubuntu e Fedora, por exemplo, estão com status de exit, diferente do Mario que está up, ou seja, ele está rodando. Eu tenho mais containers com status de exit aqui na minha máquina, mas não se preocupe com isso. Eu posso parar um container, então, por exemplo, eu não quero mais ter esse container do Mario rodando. Vamos para a tela aqui. Eu não quero mais ter esse container do Mario rodando. Como que eu faço? Docker stop. E aí eu preciso passar a identificação do container, que pode ser tanto o nome quanto o container ID. Eu vou usar o container ID. Pronto, ele parou. Se eu der um docker ps agora, repare que não tem nada, porque o único container que a gente tinha, a gente parou. Se eu der um ps-a, a gente vai ver que ele está aqui, na lista agora, com status de exit. Eu posso retomar ele, ou seja, startar ele novamente. Como que eu faço? Docker start e o identificador do container, que é o ID. Como curiosidade, eu posso usar os três primeiros dígitos, os três primeiros caracteres do identificador do container, e isso já vai ser suficiente, tá? Então, ao invés de digitar todo esse código aqui, ó, que eu estava copiando, eu posso utilizar, por exemplo, só 41C nesse caso. Se a gente der um docker ps, repara que ele está em execução de novo, novamente, tá? ps-a, ele vai mostrar tudo, incluindo o nosso Mario, só que com status de up. Vou deixar o ps-a aqui novamente. A gente vai ver que, diferente do Mario, o container que a gente subiu do Ubuntu, ele era interativo, né? Então eu não quero só que ele volte para o status de execução, eu quero voltar para o status de execução e eu quero ter acesso ao terminal dele novamente. Então, para fazer isso, eu vou usar docker start-ai e o identificador dele, nesse caso 718. Pronto, voltei aqui com o meu Docker rodando do Ubuntu novamente. Quando fazemos download de uma imagem ou iniciamos a execução de um container, criamos um novo container, estes dois consomem espaço em disco. Então é importante também a gente saber que após parar o container ou após não ser mais necessário uma determinada imagem, a gente deve remover ela do disco. E para remover o Docker do disco, a gente vai utilizar o comando docker rm. Podemos utilizar o comando image-rm para remover a imagem e para listar as imagens image-ls. Vamos iniciar verificando quais dockers estão em execução. A gente já viu que é o docker ps, né? E aí tem aqui o Super Mario rodando. Para remover, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar o Docker, o container. Então docker stop e o ID do container. Docker ps, ele não está rodando. Docker ps-a, está aqui o container do Mario com status de exit. Então agora eu quero remover ele. Docker rm 41C. Se eu der um docker ps-a, repare que agora ele não existe mais aqui, tá? A outra coisa que vai consumir espaço em disco, vamos supor que eu não queira mais utilizar o Docker do Mario. Eu posso remover a imagem. Então, docker image ls vai listar todas as imagens que eu tenho. Como eu tenho bastante, eu vou usar o grep aqui, ó, grep Mario, só para facilitar a localização dela. Então eu tenho essa imagem aqui que está comendo cerca de 646 megas de espaço em disco na minha máquina. Então, docker image rm e o identificador da imagem. Pronto, ele deletou. Se eu der um ls, o espaço em disco foi liberado.
Vamos pensar num programa. Na maioria das vezes, a gente quer executar um programa e ao término da sua execução, a gente quer que o processo que foi executado não exista mais e libere os recursos do computador para outro processo. Porém, na maioria das vezes, a gente vai querer que o programa continue instalado na máquina. Seguindo essa analogia com o Docker, na maioria das vezes, a gente vai querer que o container que foi criado ele deixe de existir. Mas a imagem que foi utilizada, a gente vai querer manter na máquina muitas vezes para utilizar novamente no futuro. Para fazer isso de uma forma mais prática do que ficar executando e apagando, a gente pode executar o container já com o parâmetro "-rm". O que ele vai fazer? Na hora que terminar a execução daquele container, naturalmente o Docker já vai remover o container. Como ficaria isso? Bom, então aqui para testar, vamos rodar um outro container com o parâmetro "rm". Então fica docker run "-rm", "-it" para ser interativo, ele também funcionaria se fosse com "-d", e o nome do container, tá? O fanbox. Nesse caso, esse container aqui aceita um outro parâmetro, que é qual é o programa que ele vai ser executado. Ele tem uma série de programas que ele executa, aqui é uma simulação de um aquário. Então eu vou rodar ele abre essa simulação, e no momento que eu aperto o Q para sair, ele sai e encerra o container. Se eu der um docker ps, repare que o Docker não está aqui em execução e o ps-a ele não existe aqui, porque ele executou, na hora que o Docker morreu, ele já removeu esse container.